Glória a Deus. Discernimento espiritual. Poucos cristãos têm conseguido praticar ou viver ou buscar isso em Deus. Domingo passado nós falamos um pouquinho sobre a dificuldade que as pessoas têm entre separar o radicalismo. Como assim? Ela é 8 ou 80. Tudo é o diabo. Ou de repente, não, nada é o diabo. Então esse extremo é onde o inimigo trabalha. Quando uma pessoa, um cristão, ele fica demonizando tudo, você causa um caos na sua família, no seu casamento, você perturba as pessoas, você incomoda, você fica chato. Não tem uma conversa, está lá no churrasco em família, aí cai, sei lá, uma faca. Oh, esse é o diabo. Tem gente que é assim, tudo é o diabo. Ele está andando na rua, ele tropeça, ele sai, diabo. Tudo é o diabo, tudo é o demônio. Tudo na nossa vida, dessa pessoa é o diabo. E não é assim. Não é nesse extremo. Agora também, tem pessoas que o mundo está caindo. O diabo, como diz meu pai, está pintando os canecos por aí. E ele fala, besteira. Isso aí, estava lá com emoção, estava pulando, estava meio nervoso. De repente o seu filho começa a ter umas reações estranhas na sua casa. E você fala, besteira esse menino. De repente você começa de madrugada, ao se deitar, ouvir alguém andando na sua casa. Você fala, mas a mulher, as crianças estão dormindo. Quem está andando em casa? Deve ser coisa da minha cabeça. Estou ficando doido. E aí a pessoa não consegue discernir, entender o que é maligno e o que não é. O que vem de Deus e o que não vem de Deus. O que de fato é o inimigo e o que de fato não é. Então, esse extremo, ele só pode ser vencido, só pode ser absorvido na sua percepção espiritual, dos olhos da fé, através do discernimento espiritual. E ele só pode ser alcançado quando você tem intimidade, comunhão com Deus. Ninguém aqui precisa se tornar um habilidoso nesse dom, nessa capacidade de discernimento. Mas tem pessoas que quanto mais comunhão com Deus, Deus mostra para ela diversas formas. Vamos ver isso aqui hoje. Sonhos, visões. Ela tem sonhos, revelações. Deus mostra, olha, isso não é para você, isso aí é furada, sai fora. Pula fora, não, cuidado. Deus fala com a pessoa, ela consegue discernir aquilo que de fato é para ela fazer, o emprego que ela tem que aceitar, o emprego que ela tem que rejeitar, o relacionamento que ela tem que seguir em frente, e que ela tem que dizer não agora, o quanto antes. Fala comigo, discernimento espiritual. Então, só podemos dizer que temos observado na igreja, nos cristãos evangélicos, porque tem muitos cristãos que não são evangélicos, sim ou não? Creem em Jesus. Nossos amigos e de forma misericórdia, amorosa, espíritas, e muitos amigos também que são espíritas, a gente ora por eles, conversa com eles. Nunca você ganha alguém criticando a religião da outra pessoa, mas é convivendo, é amando, é se relacionando. E eles também creem em Jesus, e muitas religiões creem em Jesus, são cristãos, eles creem em Jesus. Mas o cristão evangélico tem vivido uma dificuldade. Ele tem sofrido uma carência. Que carência é essa? Por não compreender, não saber diferenciar, de forma a discernir o espiritual, o que vem e o que não vem de Deus. A grande deficiência a que estou me referindo é a falta de discernimento espiritual. De que forma pode haver tanto conhecimento bíblico e tão pouca visão? Precisamos desesperadamente de profetas que possam enxergar por entre a névoa. A menos que eles venham logo, será tarde demais para essa geração. E quem escreveu isso foi Tozer, um grande escritor, servo de Deus. Olha, nós estamos vivendo esse tempo difícil. Olha, na minha casa, eu devo ter umas 5 versões bíblicas em livros, em Bíblia de papel. No meu iPad e no meu celular deve ter umas 4 ou 5 versões bíblicas. Livros, muitos, conhecimento
à disposição. E muitos de nós conhecemos muito, mas a questão é, muito conhecimento e pouca visão. Alguma coisa está errada. Eu sei que a Bíblia diz isso, eu já conversei com pessoas na rua, bêbados, citarem a Bíblia quase inteira, de cabeça. Mas ele está vivendo no vício da bebida, caindo, tropeçando pelas pernas. Então, como isso que ele conhece o texto bíblico, mas não tem discernimento para perceber que ele está sendo enganado, que ele está sendo iludido, que ele está escravo? Vocês estão comigo? Diga amém. Há uma grande dificuldade. É isso que nós precisamos romper. O cristão não pode ser um alienado. Ele não pode também ser o radical que tudo é espiritual. Tem pessoas que cumprimentam umas às outras. Você já viu isso? Ô, rapaz, irmão, tudo bem, irmão? Aleluia, glória a Deus. Parece que ele está vivendo, flutuando. Não acho nenhum pecado nisso, mas eles, de forma muito ignorante às vezes, sem entender, ele torna tudo muito espiritual. Tem até um canal no YouTube aí que o cara deixou tudo assim, espiritual. O cara fala com a namorada, com a pizzaria, fala com tudo de forma espiritual, profetizando. Que coisa doida. Mas muitas vezes o caráter, quero deixar bem claro isso, generalizando, porque tem muita gente de Deus, profeta, pessoas abençoadas, mas tem uma grande parte da sociedade, cristãos, que tem vivido um evangelho maluco, que não é o de Deus, não é o de Jesus, que é o maluco para transformar. E isso é preocupante. Nós precisamos romper com essa barreira. Vamos entender um pouquinho mais. O que é discernimento espiritual? Discernimento espiritual é a graça de ver o invisível. É um dom do Espírito para perceber no Espírito o que é. E o propósito é ver a natureza daquilo que está velado. A Bíblia fala em 2 Coríntios, 1 Coríntios 2,14, ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então, o que é discernimento espiritual? É a capacidade de enxergar o invisível. Fala para o seu irmão, enxergar o invisível. Eu gosto de dizer que a mulher tem um pouco disso. A mulher já foi abençoada, agraciada por essa percepção um pouquinho aguçada. A mulher consegue perceber coisas que o homem jamais em sua vida, sua existência, teria capacidade ou habilidade de perceber. Ela entra no ambiente, ela faz assim com os olhos, ela faz uma varredura via satélite a laser. Pá! E ela fala, fulano é ciclano assim, cuidado com ciclano. Uau! Como? A mulher tem uma habilidade de percepção com coisas que nós não percebemos, homens não percebemos. Que incrível! Agora também por ter essa habilidade, mulheres se não tiver o controle do espírito, ela exagera. Ela perde noção. Porque como ela tem essa habilidade, muitos eu até considero como um dom, ela começa a exagerar. E tudo ela vai ver o mundo espiritual, uma coisa estranha. E aí ela passa a ser reconhecida não mais como alguém que tem discernimento, que enxerga, mas como alguém que vive na teoria da conspiração. Alguém que vive sendo perseguido, ou que tem alguma coisa subliminar, e vive nessa paranoia. Então nós temos que tomar muito cuidado, mas a mulher tem essa habilidade. Mas o discernimento é isso, é ter a capacidade de enxergar coisas que muitos não enxergam, que pessoas não estão enxergando. Na sua vida, problemas que você tem enfrentado, que você começa a analisar e fala, peraí, isso aqui tem coisa errada. Eu vou orar em favor disso. Eu vou pedir ao meu pastor, ao meu líder de célula. Eu vou conversar com alguém que também me ajude em oração, porque isso não está certo. Isso está indo além dos limites da normalidade. Então, discernimento espiritual é essa capacidade. E qual o sentido do discernimento espiritual? É simplesmente ver com os olhos espirituais e não apenas com os olhos físicos. Existem alguns tipos de espíritos que eu quero que você observe comigo. Existem os espíritos malignos. Tem um texto de Lucas 8, verso 1, a parte B do versículo. Diz assim, os 12 estavam com ele também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. Maria, chamada Madalena, de quem haviam saído 7 demônios. Espíritos humanos. Meu Deus. Anjos. A Bíblia fala no Salmo 103, 20. Bendiga o Senhor a vocês, seus anjos poderosos, que obedecem a sua palavra. O espírito humano, o próprio espírito, testifica
com o nosso espírito, que somos filhos de Deus, está lá em Romanos, e o Espírito Santo de Deus. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Olha, existem classificações: anjos, espíritos humanos, espíritos malignos, espírito imundo, espírito de porco, tem espírito de muita coisa, né? Mas a gente pode classificar o espírito maligno com essa leva aí que eu citei. Mas é necessário entender em que momento isso está acontecendo. Por exemplo, pessoas que têm a habilidade de ver anjos, que têm dom de ver anjos. Eu vi um anjo. Aí a gente que não vê, você fala, como? Mas eu vi um anjo. Normalmente as pessoas que vêm falam, ele estava todo branco, reluzente, é sempre assim, né? É difícil para quem não tem discernimento falar, não, você não viu, você está louco, você tem que treinar, você bebeu, né? Mas existem sim. Existem ou não existem anjos? Sim ou não? Vocês têm alguma dúvida? Leiam lá então Hebreus, para vocês tirarem as dúvidas. Hebreus 1, e vai seguindo. Anjos, e eles estão em posição de obediência às ordens do Senhor. Para qualquer situação que o Senhor ordenar. Então, existem tipos, e o sentido de discernimento é justamente saber. Então, de repente, você está sofrendo na sua família, nas suas noites de sono, no seu dia a dia, porque você sempre vê alguém. Você vê, você não sabe se é um anjo, se é um demônio. Ai, pastor, eu estou com medo, eu estou vendo vulto. Às vezes pode ser um vulto, pode ser um espírito maligno, e às vezes pode ser um anjo, que Deus quer falar com você. Mas como você vai discernir isso? A importância desse dom, a importância dessa habilidade, é para isso, discernir aquilo que vem de Deus, aquilo que não vem de Deus. Quantas vezes eu tive a oportunidade, ou eu não posso dizer desprivilégio, ou tristeza, eu não sei explicar exatamente qual o sentimento, mas as pessoas que vêm perturbadas, a gente vai orar e a pessoa às vezes começa a glorificar a Deus, aleluia, aleluia, e começa a fazer baderna e rodar e pular, rodopiar, sair voando, e aí quando você olha e Deus fala com você, isso não é um espírito de Deus, isso é um espírito maligno. Já teve situações que eu me senti constrangido como pastor, falei, meu Deus do céu, e agora, vai lá. Leva para o cantinho, ora, repreende, porque não é de Deus. Primeiro, gente, se algum de vocês aqui, neste culto, for tomado pela presença de Deus, sair rodopiando, eu vou ter um pouco de dúvida. Por quê? O nosso Deus não é Deus de confusão. Então, como é que eu estou pregando a palavra do Deus poderoso, o nosso Deus, e alguém começa a levantar e rodopiar e pular? Não, isso não está certo. A ordem para tudo. Discernimento é muito importante. Meu pai conta uma coisa que eu já contei para alguns irmãos e é muito interessante. Ele foi pastor em São Carlos, onde eu conheci a minha esposa, São Carlense ali, bonita, abençoada. E uma das coisas maravilhosas, meu pai ser pastor e viajar aos lugares, é a oportunidade de poder conhecer pessoas novas, né? Igual eu conheci a minha esposa. E aí, lá, uma vez, uma irmã, que me fugiu o nome agora da irmã, o culto estava acontecendo, ele estava ministrando, de repente a irmã levantou e falou, irmãos, eis que eu te digo que o bairro da Redenção, que é um bairro lá em São Carlos, vai pegar fogo. E agora? Vai pegar fogo de Deus, presença de Deus, vai pegar fogo mesmo, melhor a gente não ir embora, melhor a gente ficar. E o povo, por simplicidade, muito sem entender, começaram a ficar apavorados, eu não vou embora, eu vou ficar aqui. E o culto estava para acabar e ninguém queria ir embora. O pessoal queria dormir na igreja, porque tinha medo de pegar fogo e morrer. Era uma sentença de Deus. E meu pai conta isso com muito humor. Ele conta, é sempre engraçado, mas é sério. E ela começou a profetizar e falar, e o culto estava acontecendo. De repente, Deus falou com ele, repreende, porque é demônio. Olha a importância de intimidade com Deus e saber aquilo que é e aquilo que não é de Deus. E aí ela começou, e ele pregando, e ela falando, e ia amedrontando, não vai embora, porque Deus vai matar, e o fogo vai cair, meu Deus do céu. E aí ele deu uma ordem para alguns obreiros, você, vai lá, pega a irmã, leva ali atrás, faz uma oração especial para ela. E a irmã era baixinha, quando os irmãos fortes ergueram ela saiu com as perninhas, não, vamos para a redenção, vai pegar fogo. Gente, a gente ri hoje, mas naquele dia, naquele momento foi tenso demais. E aí levaram, irmão. E até hoje, graças a Deus, a redenção nunca pegou fogo. Está lá.
Às vezes o pessoal toca fogo, né? Algumas coisas, mas não pegou fogo. Esse é um exemplo na igreja, pode ser na sua casa. Né? Eu estava noiva da minha esposa. Uma pessoa procurou ela e falou assim: olha, Deus me mostrou você de noiva. Ela falou: é mesmo, eu vou casar. Deus mostrou para ele de noiva, eu estava noivo dela. E Deus mostrou você entrando comigo. Eu falei: irmão, isso é o diabo, sai da sua vida agora, em nome de Jesus. Está repreendido. Como que Deus mostra uma pessoa, ela entrando de noiva para casar com ele, sendo que eu estou noivo dela? Que Deus de confusão é esse, gente? Fala para o seu irmão: é necessário, fala para ele, que você tenha discernimento espiritual. Olha, você pode sair desse culto, chegar em casa ou na rua, aparecer alguém, profetizar para você algo muito sério. E isso é tudo verdade. Como pode aparecer alguém e falar algo para você e te causar uma confusão na cabeça? Se você não tiver discernimento, você desvia. Você perde a cabeça. Então o discernimento espiritual, ele tem esse papel de identificação, para que você não fique à mercê na ignorância espiritual. Deus quer que eu e você, a sua família, o seu lar, viva plena luz, na compreensão das coisas, principalmente daquilo que são do mundo espiritual. Quem pode discernir espiritualmente? A capacidade de ouvir o Espírito e discernir espiritualmente é dada a todos os cristãos. Fala comigo: a todos cristãos. Olha o que a Bíblia fala: o homem espiritual julga todas as coisas. Deus pode falar com qualquer um dos seus filhos, do mais novo na fé, o que não tem dom de discernimento. Ele pode falar com todos, trazendo a percepção espiritual que algo está errado, que algo não veio dele, que há espíritos malignos atuando em determinada situação através de objetos ou pessoas. Pode discernir de forma mais profunda e específica aquele que tem o dom de discernimento de espíritos. Há pessoas com dom de discernimento, conforme escrito na carta do apóstolo Paulo, igreja de Corinto. Essas pessoas, quando maduras espiritualmente, fala comigo, maduras, são capazes de discernir a atmosfera espiritual em torno de uma situação ou de uma forma muito precisa. O nosso líder, fundador, que o Senhor recolheu esses dias, ele tinha uma percepção aguçada demais, muita comunhão, muita oração. Eu tive a oportunidade de ministrar louvor, muitas vezes, com momentos que ele estava ali do meu lado. Canta, irmão, canta, irmão. Isso aí, é como se ele estivesse percebendo: ó, está começando a pegar fogo, está ficando bom, vai, continua. E eu ficava assim, quase que aflito, né? Mas ia naquela fé, naquele mover. Mas já teve situações em que ele chegou a dizer para a equipe, a pessoa que estava na frente falando, falou: olha, vai lá agora, tira aquela pessoa, comece a orar, porque quando aquela pessoa pegou o microfone, a glória de Deus foi embora. Meu Deus, o pastor, o líder, um pai de família, ele precisa entender a sua responsabilidade. Qual? De entender o que o diabo está tramando, como que ele quer fazer, o que ele já está fazendo, e entender: pera, filho, sai daí agora e vem para cá. Não, pai, sai daí. O filho sai, passa 3 dias, passa uma blitz lá perto do mundo, todo mundo vai preso, dá desgraça, tiroteio, e você percebeu que o diabo tinha armado alguma coisa, você se antecipou. Quem se antecipa governa. E foi lá e falou: vem para cá, mulher, para com isso. Ou a esposa fala: amor, cuidado, abre o teu olho, tem coisa estranha lá no seu trabalho, lá naquela vizinhança. Enfim, discernimento, percepção espiritual. Entender: olha, nós temos que orar porque alguma coisa está errada, a glória de Deus foi embora da nossa casa. Como assim? A Bíblia fala de Obed-Edom, que quando a arca foi para a casa dele, a presença de Deus entrou junto. E quando a arca foi embora, ele desfrutou de muitas bênçãos. A Bíblia fala que Davi e sua equipe começaram a carregar a arca de forma equivocada, e muitos pereceram, morreram, sofreram consequências. Porque é necessário ter discernimento, percepção. Peraí, Deus quer as coisas do jeito certo, da maneira certa. Ele quer que eu e minha família andemos em santidade, em comunhão, em obediência. Então muitas vezes a glória de Deus foi embora da sua casa porque você mesmo mandou ela embora, porque você mesmo permitiu isso e não discerniu que algo estava acontecendo no mundo espiritual. Então é muito importante que nós possamos praticar e entender que todo cristão tem esta bênção, tem esse privilégio. Se você buscar a Deus, Deus nunca vai deixar os seus filhos enganados. Você quer isso? Diga amém. Amém. Você vai falar com Deus e você vai ouvir a voz de Deus: ó, está errado,
Tem coisa errada. Fale com Deus, busque, olha, vai lá, conversa. Se antecipe, porque eu estou te mostrando. A Bíblia prova isso com muitos profetas, muitos homens de Deus. Uma certa vez, Deus decidiu destruir uma cidade. E ele disse, eu não vou esconder do meu servo Abraão. Ele decidiu contar o seu plano. Algo no mundo espiritual estava acontecendo. Uma tragédia, algo, uma sentença de Deus, o juízo de Deus. E Deus avisou o seu servo. É necessário que na igreja do Senhor, nas famílias, levantem homens e mulheres, jovens, tão apaixonados por Jesus, que sabem discernir aquilo que vem e aquilo que não vem de Deus, porque assim a glória de Deus não vai se afastar de nós. Isto é muito sério. Então, é necessário ter essa habilidade que todos os cristãos têm quando buscam ao Senhor. Como Deus trará o discernimento espiritual para a proteção da sua família? Algumas formas básicas. Eu não vou citar todos os textos, mas eu vou citar algumas formas através da Bíblia. Uma coisa que eu não creio, profecia que não se iguala à palavra de Deus. Toda e qualquer profecia precisa ser igualada e confirmada na onde? Na palavra. Porque Deus não é Deus de confusão, Ele não vai se contradizer. Então, qualquer coisa que você ouve, que Deus fala com você, corre para a Bíblia. Mesmo que você tenha pouco conhecimento, leia, ligue para o seu pastor, para os seus líderes e pergunte, olha, algo aconteceu. Alguém profetizou, eu tive algo que foi revelado no meu coração, eu quero confirmação. Então, a Bíblia, a pregação do Evangelho. Quantas pessoas que, eu louvo a Deus por isso, e também me incluo nessa verdade, quando estou sentado para ouvir pastores, pessoas de Deus, que Deus fala comigo. Me traz respostas, coisas que eu precisava fazer, e ouvindo uma mensagem de pastores amigos e pessoas que eu não conheço, mas de Deus, tem feito um trabalho sério, e libera uma palavra, e aquilo traz clareza, fala, meu Deus, era isso. Eu não estava entendendo, agora eu estou entendendo. E tem coisas que é um processo na nossa vida, você já percebeu isso, sim ou não? Você passa por uma coisa agora, e daqui a alguns anos Deus vai trazer para você compreensão. Não é nem no dia, nem na semana, nem no mês, nem no ano. É depois de alguns anos você vai entender. Uau, eu entendi o porquê que Deus permitiu tal coisa. O nosso dever é obedecer, é descansar, é confiar em Deus. Então, olha como isso é importante. Bíblia, formas mais comuns que Deus traz discernimento espiritual. Pregação, sonhos espirituais. São detalhados e vividos de forma lúcida, com clareza. O que vem de Deus não é confuso. Através de visões, através da palavra profética, palavra de conhecimento, através da paz interior. O Salmo 16, verso 7 diz assim, quando Deus fala e confirma, Ele não fala apenas por meio de profecia ou apenas por meio de sonhos, por exemplo. Eu louvo a Deus, o Senhor, pois Ele é o meu conselheiro. Olha, isso é muito sério. Como que uma profecia, por mais uma palavra, uma revelação, um sonho, uma visão que Deus te deu, por mais sério que seja, por mais preocupante que seja, isso não pode te causar perturbação. Tem que trazer paz. Senhor, o que vai acontecer é sério, mas eu estou em paz, porque o Senhor falou comigo e eu vou orar, eu vou me posicionar e aguardar o Senhor trabalhar. Agora você recebe uma profecia, uma revisão, vê alguma coisa e você fica apavorado, você não consegue nem falar direito, tem coisa errada. Porque Deus não vem trazer para nós a inquietação ao ponto que nós não conseguimos compreender o que nós estamos ouvindo dos céus, no mundo espiritual. Ele vai trazer paz. A Bíblia fala de alguns momentos, de algum momento em que servos, profetas estavam numa caminhada com Deus muito íntima, e de repente veio um fogo, veio um trovão, veio um barulho, e ele achou que ali a voz de Deus estava e a voz de Deus não estava. E de repente, um vento, uma brisa suave, que encheu de paz, a voz de Deus foi reconhecida. Fala para o seu irmão assim, a voz de Deus pode causar temor, mas ela não vai tirar a sua paz. Quando você entende isso, diga amém. Meu desejo é que você transfira isso para a sua vida, para o seu casamento, para a sua família, você entenda essa verdade. O nosso Deus é um Deus que traz para o nosso coração guerra e sentimento de pavor. Ele traz temor, mas traz paz. Então, essas são algumas formas. E a grande questão é, como proteger a nossa casa das trevas espirituais com o discernimento espiritual? Primeiro, intensifique a sua conexão com o Espírito de Deus. A Bíblia fala em Atos 6, verso 10. Estevão,
homem cheio de graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo. Contudo, levantou-se oposição. Começaram a discutir com Estevão, mas não podiam resistir à sabedoria e o espírito com que ele falava. Isso é maravilhoso. Você consegue perceber esta palavra? Como é tremendo. Olha, quantas pessoas que você já viu, e estudar é muito bom. E a juventude, você que deseja estudar, você precisa estudar sim. Mas a sabedoria não se adquire só com estudo. Sabedoria se adquire com experiência de vida. Se adquire principalmente com a palavra de Deus. Se adquire com experiências ruins que nós passamos e trazemos como lições para a vida. É por isso que, se você quer ouvir sabedoria, leia Provérbios, leia Salmos e procure alguém que tenha no mínimo uns 80 anos. Senta e conversa com essa pessoa sobre vida, sobre futuro, sobre presente, sobre passado, sobre sofrimento, qualquer coisa, e você vai ouvir cada pérola. Porque sabedoria se adquire com vivência, e quando se trata da palavra de Deus, sabedoria se adquire quando você anda em intimidade com aquele que é o sábio dos sábios. Quando você anda em comunhão com o sábio dos sábios, você recebe sabedoria de forma impressionante. Impressionante, para resolver conflitos, para resolver problemas, para lidar com pessoas, com a família, com a vida. Então, olha como isso é importante. Você precisa intensificar a conexão. O pessoal que mexe com informática, com internet, vai entender melhor. Mas quando você quer melhorar o seu Wi-Fi e a sua conexão, troque os cabos velhos, cabos quebrados. Compre um roteador novo, que tem um sinal melhor, que capta um sinal melhor, que transmite um sinal melhor, né? Melhore os downloads da sua internet, o upload da sua internet, enfim, o sinal. Eu vou tentar falar um pouquinho também para todo mundo entender, para quem não nem se interessa por essas coisas. Por exemplo, o sinal de rádio. Eu gosto de ouvir rádio, pastor. Então, se você quer melhorar o sinal de rádio, você tem que ter uma boa antena. E a rádio que transmite a sua programação tem que ter uma antena melhor ainda, em ondas altas, UHF, para transmitir com qualidade. Se nós queremos intimidade verdadeira que traz para nós resposta, oração que eu falo e eu ouço Deus respondendo uma oração, não é só um monólogo, é um diálogo. Eu sinto que Deus fala comigo, é necessário que haja um sinal melhorado. Então você precisa jejuar mais, orar mais, limpar seu coração, andar com Deus, caminhar com Jesus, pedir perdão, limpar tudo aquilo que obstrui, que atrapalha o sinal, as paredes da vida, e aí você vai conseguir ouvir Deus. Muitos cristãos não ouvem mais a Deus porque ele está cheio de parede, cheio de ruído, cheio de sujeira, cabos quebrados, as conexões estão ruins. Então melhore isso, intensifique isso, que você possa ser como Estevão, que as pessoas não resistiam olhar, conversar com ele. Era muita sabedoria, era muito entendimento, era muito poder de Deus. A minha oração é que nós como igreja, você, família, possamos viver essa verdade. Nossos filhos possam andar em sabedoria, não possam simplesmente entender o preço das coisas, mas o valor das coisas, aquilo que de fato vai gerar um legado para a vida, para que eles não venham viver de forma inconsequente, sem entender de fato o que é a vida, mesmo com as nossas fraquezas e limitações. Quando se vê um embrulho, você já sabe que tipo de ferramenta será necessário para romper as amarras ou aquele laço, ou se apenas com as mãos você conseguirá desatá-lo. Assim também é espiritualmente. Quando o diabo olha para você e a sua conexão com Deus, ele sabe que tipo de força precisará usar contra você. Ele vê, esse aí a conexão está fraquinha, esse aí vai ser fácil, esse aí a conexão está mais forte, então vai ser complicado. Eu não esqueço um testemunho, ou um testemunho de uma pessoa, de uma outra entidade, uma entidade religiosa, e eles estavam incomodados com um cristão que tinha uma vitrola, uma bicicleta, e ele gostava de ouvir uns louvores muito altos. Tem muito cristão também que é inconveniente, né, gente? Tem ou não tem? Não tem só funkeiro, não.
Tem cristão também que é chato, conveniente, não se liga. Aí não sei, ninguém quer ir para a igreja, você ouve o som lá nas alturas, não é porque você gosta, tem que ouvir acabando com os vizinhos. Mas é a palavra de Deus. A palavra de Deus não tem que entrar no ouvido abaixo, forçado, não. Nem no coração, ela tem que ser transmitida com amor, com graça. Então, essa pessoa, de uma identidade religiosa, começou a fazer um trabalho muito forte para matar o cristão. E aí começaram a pegar firme, levar para o cemitério, sapo, e boi, bode, estômago de bode, todos esses negócios nojentos, e tal. E aí a autoridade falava assim, vai lá ver como é que ele está, se ele já morreu, porque eu não aguento mais. Chegava lá, ele trocou o som, agora não é um som de vitrola, agora é um som minicista e poderoso. Não é possível. E fizeram um outro trabalho, mas agora não tem mais jeito, esse trabalho vai matar. Foi lá, não tinha mais um som poderoso, agora já era sistema totalmente tecnológico, um sistema Wi-Fi ou Bluetooth, e não tinha mais bicicleta, agora era uma moto novinha, e ele tinha um paletózinho velho, agora era um paletó novo, chique, um sapato novo, e não é possível que esse homem não morre. E aí, fizeram mais um outro mais forte ainda, um trabalho mais forte, e aí foi lá, perguntou, vai lá ver como que ele está. Foi lá ver quando o homem tinha mudado de lugar, já estava construído uma casa maior, e o espaço que ele tinha ampliado, e ele tinha crescido, então não era mais aquela casinha, era um casão, era o som novo, era a moto nova, e ele não entendeu, falou, peraí, eu preciso falar com a minha autoridade espiritual. Foi lá e falou, por que o cara não morre? E aí ele ouviu a voz, esse povo que reza de pé para trás é muito perigoso. Não mexe com esse povo que reza de pé para trás, porque não tem trabalho que pegue. Mas é um povo que reza de pé para trás. É um povo que ora de joelho. É um povo que paga um preço. Quem não paga preço, quem não ora, não queira vir indicar, Senhor, me socorre, me protege, porque o diabo sabe que a nossa conexão está fraca. E ele é oportunista. Então, igreja do Senhor, família, abra os seus ouvidos para ouvir a palavra de Deus. Melhora essa conexão com os céus. Deus continua querendo falar com você. Deus continua querendo curar o seu coração, restaurar a sua família, seu casamento, suas finanças. Você só precisa melhorar a conexão. Esse é o primeiro caminho para você viver o milagre de Deus. Palavra de Deus, mais oração e jejum, mais unidade com a igreja, conexão forte com Deus. A forma, irmão, é meio velha, é antiga, é o famoso arroz com feijão, mas se você não faz, a conexão enfraquece. A Bíblia fala também, um texto em Mateus muito forte, que Jesus declarou, ao sair de um período de jejum e consagração. Jesus lhe disse, retire Satanás, pois está escrito, adore o Senhor seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo o deixou, e os anjos vieram e o serviram. A conexão de Jesus com os céus era constante. Constante. Fala para o seu amiguinho, para sua amiguinha, para o seu irmão, fala para ele assim, quanto mais fraca a conexão, mais vulnerável você está. Diga para o seu irmão, para a sua irmã, diga assim, quanto melhor a conexão com os céus, mais protegido você está. Agora preste atenção, não significa que você não vai sofrer ataques, problemas, não. A diferença está na força para vencer. Está na unção, na capacidade do céu para vencer os problemas da vida. Então, esta receita é básica. Segundo, enfrente todas as circunstâncias com olhos espirituais. O cristão ele precisa entender isso para viver um milagre na sua família. Vocês queimarão as imagens dos deuses dessas nações, não cobiçem a prata e o ouro de quem são revestidas, isso lhes seria uma armadilha para o Senhor, o seu Deus, isso é detestável. Não levem coisa alguma que seja detestável para dentro da casa, de sua casa, senão também vocês serão separados para a destruição. Considerem tudo isso proibido e detestem-no totalmente, pois está separado para a destruição. Está lá em Deuteronômio 7, versos 25 a 26. Em Efésios também diz assim, tenham cuidado com a maneira como que vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios. Ora, você precisa encarar com os olhos espirituais. Cuidado com aquilo que você maneja, que você ganha, você recebe, que você come, você bebe. O diabo ele gosta de armar ciladas, armadilhas para nós. Nós muitas vezes somos encarados pelo diabo como passarinhos, voando por aí, ele está doido para enjaular, para matar sonhos, destruir sonhos, travar pessoas, impedir que você avance. Então guarde isso, entenda essa verdade. A palavra cilada do hebraico
Mogés, aparece 40 vezes no Antigo Testamento. Significa literalmente armadilha para apanhar algum animal, ou no sentido metafórico, apanhar uma pessoa de maneira ardilosa. Você percebe? Espiritualmente, quantas coisas que você entrou na sua vida que você viu, puxa, foi uma cilada, eu caí. Você se pega discutindo, quebrando pau, e você fala, eu entrei nessa cilada, essa briga nem era minha. Não era nem para eu estar brigando aqui, eu estou brigando aqui, eu entrei de gaiato nessa história. Cuidado, porque o diabo ele anda ao redor como um leão que ruge, tentando nos tragar constantemente. É necessário que você tenha essa percepção, olhe tudo com os olhos espirituais. Não seja radical, demonizando tudo, mas seja sensível para olhar tudo com os olhos espirituais. Olha como são terríveis as armadilhas contra as famílias, contra a igreja. Quantas ciladas, quantos pastores caíram em pecado. Quantos homens de Deus na mídia que perderam seu ministério, perderam seu chamado porque não perceberam uma cilada. Quantos casamentos foram destruídos porque o homem ou a mulher não percebeu que aquilo era uma armadilha de Satanás. E como que as pessoas fazem alianças com o diabo sem perceber? Adorando a deuses, ouvindo outros deuses, prestando culto a ídolos, fazendo imagens aos ídolos, proferindo os nomes dos deuses, inclinando-se perante os deuses, apegando-se aos deuses, olhando para os deuses, comendo comida consagrada aos deuses, tomando bebida na casa dos deuses, clamando aos deuses, jurando pelos deuses. Olha como isso é sério. Às vezes você não conseguiu entender isso. Pastor, por que na minha casa eu tenho visto vulto? Porque na minha casa eu estou dormindo e eu vejo a cama do meu irmão mexer. Que coisa macabra, misericórdia, né? Eu tenho medo disso, né? E aí, você vai conviver com isso o resto da vida. Eu acostumei, já a cama não faz nada mal para ninguém, ela só mexe. É assim que a gente resolve, fugindo do problema ou fingindo que ele não está ali? É assim que a gente resolve, irmãos? Não. É necessário discernimento e entender que você ou alguém fez alguma aliança com alguma coisa errada. Quantas vezes eu fui chamado, pastor, vem aqui orar na minha casa, o negócio está sério. Aí chegava lá, orava, meu Deus do céu, o negócio era feio mesmo. A casa foi um lugar de obras, de rituais. Aí via assombração, caía a panela, e andava no telhado, meu Deus do céu. Então vamos ter que clamar ao Senhor que faça uma limpeza nesse lugar. Porque alguém fez uma aliança. Alguém atou um compromisso com deuses ou com obras malignas e às vezes sem perceber. Quantas pessoas que buscam uma solução em caminhos errados? Sim ou não? Ele não sabe, ele está buscando uma solução e ele vai nessa sede e ele se aliancia com pessoas erradas, com religiões erradas, com espíritos malignos. É necessário que você entenda isso e você clame ao sangue de Jesus e viva esse milagre, saia da cilada. Veja ela antes pelo mundo espiritual. Terceiro, faça da santificação a sua maior arma contra as trevas. Josué 7,13 diz, 7, verso 13, vá, santifique o povo. Diga-lhes, santifiquem-se para amanhã, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel, há coisas consagradas à destruição no meio de vocês. Ó Israel, vocês não conseguirão resistir aos seus inimigos enquanto não as retirarem. Charles escreveu algo muito interessante, os demônios são como ratos. A habilidade dos ratos de ficar em um lugar depende da presença do lixo no local. Já com os demônios, a presença de lixo espiritual e emocional que lhes dá direito legal para habitar no interior de uma pessoa. Os demônios não conseguem criar problemas do nada. Fala para o seu irmão, o inimigo não cria problema do nada. Guarde isso. Só que conseguem vincular-se a problemas que já existem. O trabalho deles é tomar esses problemas piores, tornar piores e usá-los para manter a pessoa em prisão. Então, não adianta se levantar para lutar espiritualmente se em sua casa, se em sua vida, o lixo está solto, tá? Purifiquem-se, limpe a sua casa espiritual, a sua vida, e aí você vai ter poder de Deus, autoridade para enfrentar o inimigo. É necessário que nós tenhamos esse discernimento, essa percepção, conheçamos essa verdade. Olha como isto é muito sério, para nós conseguirmos ter uma mudança na nossa vida. A Bíblia fala em 1 Coríntios 10, 21, 22, vocês não podem
beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Não podem participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Porventura provocaremos o ciúme do Senhor? Somos mais fortes do que Ele? Assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Querido, meu amigo, irmão, jovem, você solteiro, você casado, quebre todo vínculo com o diabo, com coisas erradas. Revistas, vídeos, DVDs, coisas que não prestam. Você sabe o que está lá na sua casa, que tem sido um problema para a sua família e para a sua vida. Quebre esses vínculos. E lembre-se, você não pode pegar alguma ligação maligna, demoníaca ou de idolatria do seu irmão, do seu parente e falar, não, quebre isso aqui, não. Cada pessoa que é dono do seu pertence tem autoridade para desfazer daquilo que é seu. Você entende isso? Nem o pastor, nem eu, quando a gente vai a um lugar, fala, não, quebra aqui, pastor. Não, você quer quebrar isso? Então a gente vai quebrar, você quebra, você decide se livrar disso. A gente ora em oração e vence. Você se desfaz daquilo que de fato se tornou uma brecha, uma prisão na sua vida. Ora, santidade muitas vezes vai significar reforma completa do seu estilo de vida. Se não houver reforma, não há santidade. Se não pretendemos nos reformar, também não devemos orar. Olha como isso é sério. Como a pessoa vai buscar Deus na esperança que as coisas se resolvam sem que haja transformação? O nosso Deus, o Evangelho que nós pregamos, Jesus Cristo, é poderoso. E é Ele que gera transformação. É transformação de vidas. Diga amém. É isso que nós estamos buscando e caminhando dia a dia. Entenda isso. Coloque isso na prática. Santifique-se. Livre-se da sujeira. Tire do quintal, do quarto, da gaveta, aquilo que você sabe que é um problema para a sua vida espiritual. Olha só. Quarto, creia no poder da unidade do exército de Cristo. Creia no poder da unidade do exército de Cristo. Eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes dará dano. Você crê que neste exato momento, tem um exército de anjos, de Deus, que estão sempre em prontidão para guerrear? Você crê nisso? Diga amém. Eu creio que Deus, Ele não para. Os seus anjos estão trabalhando, estão em prontidão, o seu exército está ali. Então, creia, nós somos esse povo, o povo da vitória. Fala comigo, eu sou parte da geração do povo da vitória. Aleluia. Você pode dar um glória a Deus, mas compreenda a autoridade que é recebida, assumida e representada. Isso é muito sério. Todo reino, autoridade e glória pertence a Deus, somente a Ele. O que nos liberta totalmente de Satanás é a percepção dessa preciosíssima verdade. O reino é de Deus. Então reconheça quem representa a autoridade divina na sua casa, na igreja, na vida civil, no seu trabalho. Reconhecer a autoridade espiritual faz parte do discernimento do Filho de Deus. Elimine apenas pertences, como eu falei agora há pouco, que estão debaixo de sua autoridade. Não toque, não se envolva, não queira resolver conflitos espirituais de pessoas que não tomaram posição. Quinto, prepare sua família com as armas espirituais. Efésios 6, verso 10 ao 12 diz: quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, porque a nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra principados e potestades, contra dominadores, este mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Fala comigo, armas espirituais. Orientação bíblica. Vistam vocês mesmos. Atitude vitoriosa. Agir com discernimento para sujeitar-se a Deus e resistir ao diabo. Só é possível resistir ao diabo com as armas espirituais. Estabeleça as virtudes como prática e estilo de vida na sua casa. Eu acho lindo que eu tenho visto meus filhos aprender as armas espirituais. Eu me emociono, porque o meu filho Pietro, ele já aprendeu uma coisa interessante. Toda vez que a gente tem alguma dor no corpo dele, qualquer dorzinha que ele sente, ele fala: papai, ora na minha barriga, ora nas minhas costas, ora na minha perna. Ele não pede remédio, a primeira coisa que ele pede é uma oração. Eu nunca falei para ele: filho, tem que orar, sim, porque aí você vai ser curado. Não, ele vê isso na nossa casa.
Quando a gente tem algum problema, a gente vai lá e ora. Está algum mal, ele vê a mãe dele, põe na mão na cabeça da minha cabeça e fala: Senhor, ora para o meu marido, cura o meu marido, dá paz para ele. Ele veio orando pela mãe dele, então eles aprenderam. Eu não estou me colocando como um exemplo perfeito para vocês, não. Eu tenho as minhas lutas também. Mas uma coisa maravilhosa é você ver uma criança de 3 anos, ao invés de pedir um remédio, ao invés de pedir alguma coisa, um socorro, ele fala: ora na minha barriga, ora por mim, porque ele aprendeu a usar as armas espirituais. Ensine a sua família a usar as armas espirituais. E você vai ver os seus filhos romper, andar na fé. E quando eles estiverem sozinhos em algum lugar, eles vão saber como usar esta arma para não serem derrotados ou destruídos. A importância da família é entender esses princípios, essas verdades. Então, pratique isso. E por último, tenha sempre a atitude do povo da vitória. Como eu falava agora há pouco, esse texto também é muito forte. O Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará a salvo para o seu reino celestial. A Ele seja glória para todos sempre. Fala comigo: eu faço parte do povo da vitória. Então olhe para mim, tenha uma atitude de vencedor. Tenha uma atitude de vitorioso. Não fique acuado: ai meu Deus, o que eu faço? Olha, use as armas espirituais. As armas da nossa milícia são poderosas em guerra. Então entre em guerra. Não fique vendo a sua família, o seu casamento se acabar, o seu lar ser destruído. Vai para o joelho, vai para a oração, vai para a igreja, vai buscar, vai jejuar. E você vai ver o diabo, bater em retirada. Porque eu, você, a minha casa, a sua casa, serviremos a Deus, o Senhor. Se você crê, celebre a Ele.